Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Cine TRT encerra 2025 com sessão especial no Buriti Shopping. A série Profissões traz a história de um relojoeiro de Goiânia que trabalha há décadas no centro da cidade. Apesar da digitalização e dos avanços tecnológicos, a profissão segue atual e relevante. E no bloco de entrevistas, o advogado Jerônimo José Batista Júnior fala sobre os direitos dos motoristas profissionais. O que a legislação garante a quem tem vínculo de emprego? O Hora Extra está no ar. Agora, na série Profissões, vamos conhecer a história de um relojoeiro de Goiânia que há décadas mantém viva a arte de consertar o tempo. No coração da cidade, ele cuida com precisão de relógios antigos e modernos, preservando histórias, memórias e tradições. Confira. O tempo corre, mas aqui ele desacelera. No centro de Goiânia, entre engrenagens e ponteiros, o seu Arédio conserta relógios. Foi aos 14 anos que ele descobriu a profissão, observando os relojoeiros no ofício. Era office boy, aí nas horas vagas eu ficava olhando, e aí com essa interagindo lá com o pessoal, né, que era os relojoeiros, e aí quando precisava me chamava e eu saía correndo, né. Aí nas horas vagas, aí com o tempo eu comecei a comprar relógio usado, né, para poder desmontar e montar de novo. Só que na verdade eu quebrava os relógios tudo, né, porque eu não sabia, mas pelo menos já estava entrando na área, né. Aí com muito custo a gente conseguia arrumar alguns relógios que funcionavam normal de novo. Aí aquilo ali você ficava alegre, né, ficava contente, né. Aí foi assim. Ser relojoeiro exige delicadeza, paciência, silêncio. São peças minúsculas, detalhes quase invisíveis. E quando não encontra a peça no mercado, o seu Arédio mesmo fabrica. Muita paciência mesmo. E eu agradeço mais também as pessoas mais antigas. Os relojoeiros antigos, que era muito amigo meu, hoje já faleceu também. Aí eles davam a dica, né, de como a gente tinha que fazer. Muitas vezes eu parava de trabalhar para fazer uma coisa para a gente e a gente ia lá e ficava olhando, e você aprendia ali de ver a outra pessoa fazer. Na bancada dele chega de tudo. Relógio de parede, de bolso, de pulso, antigos, modernos, simples ou raros. Em tempos de celulares e relógios inteligentes, a profissão do relojoeiro continua viva. Não apenas pela técnica, mas pelo cuidado. E aqui, o seu Arédio é como o médico do tempo. Escuta, analisa e trata cada relógio com muito cuidado. Afinal, não se trata apenas de uma máquina, mas de preservar uma história. E muitos chegam carregados de memórias. Mas é a história do relógio que a pessoa quer arrumar. Qual que é a história desse? Não é pela antiguidade e pela questão de ser um relógio, né? Que ele é um relógio a corda ainda, pra você ter uma ideia. A caixa dele, ó, como que tá toda destruída. Mas assim, às vezes a pessoa paga aí R$800 para arrumar um relógio desse aqui, ó. Ele paga, independente de ser ou não um relógio que é bonito, dá para você comprar um relógio bonito na loja, mas isso aqui, então, é a história do relógio, que foi da avó dele, foi do vô, foi, né, que teve lá atrás, né. Então ele não vai pegar uma peça dessa aqui e jogar fora. Mas essa arte está ameaçada. A profissão beira a extinção. É uma profissão que eu acho que vai chegar uma hora que vai acabar, porque muita gente não quer aprender mais, né, Wélida? Então vai chegar uma hora que eu acho que a relojaria vai ser extinguida. Vai ter os relógios para arrumar, mas não vai ter os relojoeiros, porque ninguém quer entrar na área, né? Para os poucos que ainda demonstram curiosidade, seu Arédio faz questão de orientar e ensinar tudo o que sabe. Mas eu conheço alguns, sabe, que tá entrando, e eu dou muito conselho. Essas pessoas jovens assim, que estão entrando nessa área, porque é muito interessante a gente poder dar os conselhos que a gente recebeu
E às vezes você fazer uma coisa aqui para a pessoa ficar olhando. Aí ele vai olhar, ele vai saber mais ou menos, né? Ele não vai fazer igual você faz, mas pelo menos ele tá vendo você fazer e já é uma maneira de, né? Essa profissão seguir, né? É, dar seguimento, né? Senão, aí acabou nós, acabou tudo, né? E aqui, no silêncio da oficina, seu Arédio segue firme, guardando histórias, ajustando ponteiros e mantendo viva a arte de cuidar do tempo. Elas trocaram a rotina pesada por pipoca, risadas e tela grande. O Cine TRT proporcionou uma tarde de cinema para as mulheres terceirizadas do TRT de Goiás, reforçando o cuidado com a saúde mental e a valorização do trabalho feminino. Elas entraram no ônibus super animadas para passar uma tarde diferente. Chega de trabalho, né, meninas? Porque agora é só diversão. Ah, se todo dia fosse assim, deixar o serviço no meio do expediente para assistir um filme no cinema do shopping. Quem não queria, hein? Pois é, essa iniciativa faz parte do projeto Cine TRT, que busca proporcionar momentos de lazer como este, pelo menos uma vez ao mês, para as trabalhadoras terceirizadas do TRT de Goiás. A expectativa era grande, principalmente para quem nunca foi ao cinema. Quando eu era criança, né, eu sempre tinha o sonho de meus pais trazer eu no cinema, e aí eu nunca tive essa oportunidade. E assim, hoje eu tô com 35 anos, trabalhando de copeira no TRT, né, e tô tendo essa oportunidade, estou muito feliz, né, com a gente, nossa equipe, né, as copeiras, as meninas da limpeza, né, da Interativa, então assim, estou muito feliz por estar aqui. Então, Silmara, é hoje que esse sonho vai ser realizado. A Marli também adorou a ideia do projeto. Tira um pouco do estresse, do dia a dia, da rotina de trabalho mesmo, né? A gente acaba interagindo mais com os colegas também, né? Isso é muito bom. E para combinar com o cinema, nada melhor do que pipoca e refrigerante. Aí a alegria está completa, né? E ó, silêncio, porque o filme já vai começar. Não! 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 Oh, Deus, não! Meu amigo! Tia, amigo! Só um minuto! O combinado era isso. O longa-metragem escolhido dessa vez foi O Rei da Feira, que conta a história do monarca, interpretado por Leandro Hassum. Ele é um segurança que precisa investigar o assassinato de um amigo feirante, o Bode, que aparece para a monarca depois de morto. Uma comédia para arrancar boas risadas e fazer essas mulheres se distraírem em meio a uma rotina cansativa. O projeto é uma ação do setor de saúde voltado para quem trabalha como copeira, na limpeza, na recepção ou na segurança. O Cine TRT surgiu para celebrar o Dia Internacional da Mulher por meio de sessões de filmes. Uma das questões principais é que o projeto fosse especificamente para as mulheres, para ser uma ação afirmativa de gênero, né? A gente sabe que o público feminino, a vida da mulher é de uma jornada dupla, né? Ou elas são mães, elas são avós, elas cuidam da casa, então elas não param quando chegam em casa. Então seria interessante que num tribunal do trabalho se valorizasse também o trabalho dessas mulheres durante o expediente. Nas edições anteriores, o público participava da sessão de cinema no próprio tribunal, mas dessa vez o projeto fez questão de tirar as trabalhadoras do ambiente de trabalho e levar ao shopping. A intenção é que o lazer seja uma forma de subversão, então elas param durante o expediente por 3 horas, que é mais ou menos o período do filme e o período do lanche, para ser uma ação de valorização do trabalho delas, que a maioria é um trabalho braçal, então são pessoas que trabalham na limpeza dos banheiros, dos corredores, e elas têm esse descanso que também é uma forma de trabalhar a saúde mental delas, né? É um período no qual elas desligam do trabalho e se sentem valorizadas. No final da sessão, claro que a gente não podia deixar de perguntar para Silmara o que achou dessa experiência de ir ao cinema pela primeira vez. É que já assim, um ambiente muito confortável, grande, né? A decoração, telão bem grande, assim, eu nunca tinha visto, né? Pela primeira vez eu fiquei muito impressionada. Adorei, estou muito feliz e quero vir mais vezes. No próximo bloco, o advogado Jerônimo José Batista Júnior explica quais são os direitos dos motoristas profissionais com vínculo de emprego e como a Justiça do Trabalho garante essas proteções. É já já aqui no Hora Extra. Motoristas profissionais exercem uma atividade essencial para a economia e para a mobilidade no país, mas muitos ainda têm dúvidas sobre os direitos trabalhistas garantidos pela legislação.
Jornada de trabalho, tempo de descanso, horas extras e saúde no trabalho estão entre os principais pontos de atenção dessa categoria. E para esclarecer essas dúvidas, a nossa conversa hoje é com o advogado Jerônimo José Batista Júnior, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Ele vai explicar quais são os direitos dos motoristas profissionais que trabalham na condição de empregados e como a Justiça do Trabalho atua na proteção desses trabalhadores. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Jerônimo. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer participar. Para a gente também é um grande prazer. Antes de começar a entrevista, eu vou me descrever. Sou Fabiola, jornalista, tenho a pele morena, os cabelos encaracolados na altura dos ombros, estou usando uma blusa verde clara. Se eu poderia, por gentileza, se autodescrever? Sou uma pessoa branca que usa barba, estou usando a gravata amarela, camisa branca e um terno azul. Muito bem. Doutor Jerônimo, para começar, quando falamos em motoristas profissionais, de quem exatamente estamos falando e quais são as atividades mais comuns exercidas por esses trabalhadores? Quando falamos sobre motoristas profissionais, nós estamos nos referindo àqueles trabalhadores que exercem atividade remunerada na condução de veículo automotor. Estão incluídos ali os motoristas de caminhão, transporte de carga, motorista de ônibus, transportes coletivo, escolar, motorista de táxi quando empregado, motorista de van, motorista particular, motorista de aplicativo. Esse tem um enquadramento jurídico diferenciado, ou seja, para aqueles casos de motoristas profissionais com vínculo de emprego, esses são regidos pela CLT e pela lei do motorista. Já os motoristas de aplicativo, esse tem um enquadramento jurídico diferenciado, o que tem gerado uma certa discussão e debate sobre o assunto do ponto de vista legislativo e judiciário. Eles não estão enquadrados, né, na proteção da CLT, nesse caso. Justamente. Né, tem inclusive um projeto de lei de 2024 que discute os direitos mínimos dos motoristas de aplicativo e também espera-se que esse ano o STF julgue uma matéria relativa a esse tema. Certo. Doutor Jerônimo, quais fatores tornam especialmente importante nos dias de hoje a discussão acerca dos direitos dos motoristas profissionais? Essa profissão é uma profissão essencial para o país. Presume-se que 60% do transporte no Brasil acontece através de rodovias. E é o motorista profissional a pessoa responsável pelo transporte, por exemplo, de medicamentos, de alimentos, de passageiro, ou seja, ele movimenta ali a economia. Por isso, é tão importante nós reconhecermos essa profissão, dar o valor que ela merece e, mais que isso, dar um trabalho digno para o motorista, seja ele de caminhão, seja ele de ônibus, até porque quando se protege o direito dos motoristas, ao fim e ao cabo você está protegendo a própria sociedade. Sabemos que uma parcela significativa dos motoristas exercem suas atividades na condição de empregado, com vínculo formal, como o senhor disse. Existe alguma legislação específica para regulamentar essa categoria? E quais são, na prática, os principais direitos trabalhistas que todo motorista deve conhecer? Eles têm uma lei especial, não é isso? Sim, eles são regidos pela CLT, mas tem a Lei 13.103 de 2015. É a chamada lei dos motoristas. Vou trazer aqui os principais direitos que o motorista deve conhecer. Motorista profissional com carteira assinada, que a gente fala com vínculo empregatício, ele tem direito a ter a carteira de trabalho assinada, ele tem direito a horas extras, desde que ultrapasse a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ele tem direito também a um intervalo intra-jornada, que é dentro da jornada de no mínimo 1 hora, tem direito ao intervalo interjornada. Esse intervalo interjornada é aquele período entre o fim de uma jornada e o começo de outra, tem que ser no mínimo de 11 horas consecutivas. Tem direito também ao descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. O motorista ele tem direito, inclusive, a um seguro de vida, que deve ser custeado pelo empregador, que cobre ali dano por morte ou invalidez.
Tem ainda o motorista profissional o direito a exames toxicológicos, admissional, exame periódico, demissional. Além disso, ele tem direitos comuns que também se aplica a outros empregados, por exemplo, 13º, férias, recolhimento de FGTS, adicional noturno, desde que trabalhe das 22 às 5 da manhã, hora reduzida noturna. Então, em resumo, esses são os principais direitos que o motorista profissional tem que conhecer. Alguns dispositivos dessa lei chegaram ao STF que declarou os inconstitucionais. Quais seriam esses dispositivos que não foram abarcados pela legislação? Sim, é verdade. Em 2023, a Lei 3.103 de 2015 chegou ao conhecimento e crivo do Supremo Tribunal Federal, que julgou alguns dispositivos dessa lei inconstitucional, especialmente aqueles que tentavam precarizar o período de descanso. Então, a partir dessa decisão do STF, não é possível mais fracionar um intervalo de 11 horas, aquele intervalo interjornada, que começa ali no fim de uma jornada e no começo de outra. É no mínimo 11 horas. Também não é possível fracionar o descanso semanal remunerado, que eu mencionei agora há pouco. Aquele que você tem direito a uma folga por semana, de 24 horas consecutivas. Mas, para além disso, também existe aqueles casos em que o motorista faz a viagem dupla. Ou seja, enquanto um motorista dirige, o outro fica ali do lado. O STF entendeu que esse tempo, que antes era considerado descanso, ele deve ser considerado a todos os efeitos legais e ser contabilizado, sim, para efeito de cálculo de horas extras. Mas, para além disso, também, com relação ao tempo de espera, que antes era remunerado à base de 30%, e não era incluído na jornada de trabalho, entendeu-se o STF que, com relação a esse aspecto, ou esse tempo de espera, que nada mais que é o tempo que o motorista fica ali aguardando carga e descarga, às vezes fica numa fila de fiscalização, esse tempo também deve ser contabilizado para efeito ali de cálculo de horas extras. Realmente essa questão da jornada do motorista profissional é uma questão muito sensível, e deve ser protegida pela legislação. Como é que é feito esse controle para que realmente isso seja cumprido? O descanso, os intervalos? Com relação ao controle de jornada, ele é obrigatório para o motorista profissional. Mesmo aquelas empresas que têm menos de 20 empregados, têm que manter o controle do motorista, controle através de cartão de ponto, pode ser através de rastreador, mas tem que ter esse controle de jornada. O motorista, ele tem direito ali uma jornada máxima de 8 horas, podendo ser prorrogado por mais 2 ou por mais 4 mediante negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. Além disso, tem todos aqueles direitos de descanso que eu acabei de mencionar, intervalo de 1 hora, intervalo interjornada de 11 horas, descanso semanal de 24 horas consecutivas, e tem mais ainda, para aquelas viagens longas, o motorista, quando ele está ali a 5 horas e 30 minutos no volante, ele tem direito a uma pausa de 30 minutos. Então, esses direitos, eles devem ser observados pelo empregador até para reduzir a quantidade de acidentes. Muito bom, doutor Jerônimo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Jerônimo José Batista Júnior sobre os direitos dos motoristas profissionais, aqueles que têm vínculo empregatício. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Jerônimo José Batista Júnior, presidente da Comissão de Direito do Trabalho do OAB Goiás, sobre os direitos trabalhistas dos motoristas profissionais. A legislação impõe deveres específicos quanto à saúde e à segurança dos motoristas profissionais. Diante de um acidente de trânsito, a responsabilidade é sempre da empresa ou ela também pode recair sobre o motorista? Quais as obrigações legais do empregador nesse quesito da segurança e saúde do trabalhador? Esse é um ponto também que gera bastante dúvida. No direito do trabalho, com relação ao motorista profissional, aplica-se, via de regra, a teoria objetiva. Significa dizer
que no caso de um eventual acidente com dano, o empregador responde ainda que não haja uma culpa aparente dele. É o que a gente chama de teoria do risco criado. Significa dizer que a empresa ela é responsável e assume os riscos da atividade econômica. A empresa não responde e não se responsabiliza por esse acidente nos casos em que fica constatado a culpa exclusiva do motorista, no caso, por exemplo, de dolo ou imprudência grave, embriaguez. Nesses casos, se consegue afastar aí a responsabilidade do empregador. E por isso é tão importante que o empregado e o empregador observe esses quesitos relativos à segurança, à saúde do trabalhador, inclusive para evitar acidentes. Então, fornecendo ali um ambiente adequado, com veículos adequados, observando ali o treinamento adequado, também as pausas no ambiente de trabalho, jornada máxima. Isso reduz a quantidade de acidente e todo mundo ganha com isso, a população ganha, quem utiliza as estradas ganha, porque diminui o número de acidentes. Com certeza, e muitos motoristas têm dúvidas sobre o desconto de multas de trânsito no salário. Esse desconto é permitido? Isso é legal? Em que situações o empregado deve arcar com a despesa e em quais hipóteses o desconto é permitido? Sim, esse também é um tema interessantíssimo. No direito do trabalho, nós temos um princípio da intangibilidade salarial. Significa dizer que o salário é protegido contra descontos e retenção indevida. No entanto, na CLT, nós temos o artigo 462, que possibilita o desconto de em algumas situações. A multa de trânsito pode se enquadrar em uma delas, como, por exemplo, no caso de dolo, o motorista de forma intencional avança o sinal, por exemplo, nesse caso pode ser descontado do trabalhador essa eventual multa. No caso também de culpa, negligência, imprudência, mas nesses casos de culpa, onde há descuido do trabalhador, às vezes avança a velocidade máxima permitida, para que haja a legalidade no desconto, é necessário que se conste no contrato de trabalho do trabalhador ali uma cláusula permitindo o desconto, mesmo no caso de culpa. Aí, nesse caso, o desconto é legal. Certo. Na prática, quais são as irregularidades mais comuns encontradas nas relações de trabalho envolvendo motoristas profissionais? Você poderia citar algum caso concreto? Sim, são diversas irregularidades que se constata no caso de motorista profissional, e as mais frequentes são excesso de jornada, motoristas que trabalham 15, 16, 17 horas. Tem também violação ao controle de jornada, a gente identifica isso, não são todas as empresas, obviamente, algumas pedem que o motorista registre o pronto, continue trabalhando, ou mesmo acontece uma fraude com relação a esses controles de jornada. Outra situação que a gente percebe é o desrespeito ao intervalo, aos descansos, às pausas. Também acontece muito de ter fraude com relação aos contra-cheques. O empregador combina com o empregado o pagamento de salário variado, por exemplo, 10% sobre o valor do frete. E no contra-cheque aparece uma situação totalmente diferente. Ali, pagamento de horas extras, que nunca aconteceu, pagamento de direito garantido em convenção coletiva, salário fixo. A gente costuma dizer que esse é um contra-cheque para inglês ver, o que significa dizer que o que está ali não representa a realidade. Além disso, a gente também percebe vários descontos indevidos. O motorista está numa viagem, o pneu fura, estoura, não foi culpa dele, a empresa quer repassar essa responsabilidade, o ônus da atividade econômica do trabalhador. A questão do rebite foi muito tempo discutida, No país ainda existem motoristas que recorrem ao rebite para conseguir manter aquela jornada extenuante? Sim, acontece com uma certa frequência, justamente porque o próprio empregador exige uma jornada extensa, e isso acaba com que o empregado, para conseguir cumprir essa jornada, tem que usar esse tipo de substância. Por isso é tão importante o exame toxicológico, porque ali identifica esse tipo de situação, e a gente tem que ter em mente
que a proteção a esses motoristas é também uma proteção, de novo, à sociedade, a quem utiliza nossas estradas. Muito bom. Muito obrigada pela entrevista aqui hoje, a Hora Extra, pelos importantes esclarecimentos sobre esse assunto. Eu que agradeço mais uma vez, me coloco à disposição sempre que precisar. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Jerônimo José Batista Júnior, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, sobre os direitos dos motoristas profissionais. Esta entrevista você também pode assistir no canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelas redes sociais e pelo portal. Até a próxima edição.